Pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 11ª aula de inglês, de English. Bom, e como eu sempre peço, né, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 10, assista a aula 10 antes de assistir a aula de hoje, para não perder a sequência das nossas aulas, dos nossos vídeos e também para poder entender a aula de hoje, que eu vou usar a aula anterior para dar continuidade e aprendemos coisas novas, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o presente contínuo. Na aula passada a gente havia falado sobre o presente simples, né? Então a gente conheceu como que é formado o verbo e tudo mais. Então o presente contínuo é aquele presente que a gente vai usar continuamente, ou seja, é algo que acontece no presente que está acontecendo, ok? No momento ali. É o nosso gerúndio, né? É o nosso ando, endo, indo. Como assim ando, endo, indo? Isso mesmo, são os verbos que no português terminam com ando, endo, indo. Ou seja, andando, comendo, pulando, né? Só que a gente não fala assim, ó, eu comendo. Tem mais um verbo aí no meio. Então, além do comer, que virou comendo, nós temos um outro verbo aí no meio. Eu estou comendo, né? Está acontecendo ali no momento, ó, eu estou comendo. Então, nós também temos o verbo estar, que é o verbo ser e estar do inglês, verbo to be. Então, no presente contínuo, a gente já pode começar a formar com o verbo to be, ok? Mais o verbo principal, que é o que eu dei o exemplo ali de comer, né? E mais ainda a terminação ing, né? Que é o nosso ando, endo, indo, comendo, andando e tudo mais, ok? Só que para você acrescentar o ing a esse verbo da caixa preta, o que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer algumas regras. A maioria dos verbos, você só vai colocar o ing junto do verbo, né? Tira lá aquele to da frente do verbo que indica o infinitivo, né? Quando você vai procurar no dicionário, vamos supor, você vai lá procurar comer, você vai achar to eat, né? Então você vai tirar esse to e ficar só com eat. E daí acrescentar o ing para poder ficar comendo. Mas nem todos os verbos são assim. Vamos à primeira regra. Os verbos monossílabos, o que é monossílabos? São os verbos que têm apenas uma sílaba, né? Então, esses verbos, né, que são terminados em consoante, vogal, consoante, o que você vai fazer? Você vai dobrar a última consoante e daí então aumentar a terminação ing. Por exemplo, o verbo parar, stop, né? Ele é um monossílabo, né? Ele só tem uma sílaba, que é stop. O que acontece? Olhando para o final, ali na terminação da palavra, você vai ver ali uma consoante e um vogal consoante, que é o T, O, P. Aconteceu isso num verbo que é monossílabo, ou seja, que só tem uma sílaba, a hora que você for acrescentar o ing para poder fazer esse presente contínuo, você duplica a última consoante. Então, o que acontece? Terminou em P, então você vai colocar mais um P e daí acrescentar ing. Ok? Então, stop, stopping. Ok? Verbos dissílabos. O que é dissílabos? Que tem duas sílabas. Tá? Então, os verbos dissílabos terminados em consoante, vogal, consoante e que a sílaba tônica seja a última, aí dobra a última consoante e acrescenta ing. Então, se você tiver uma palavra ali que tenha duas sílabas e a última sílaba lá terminar com consoante, vogal, consoante e a sílaba tônica for nessa última, daí você vai pegar a última consoante e vai dobrar e daí acrescentar o ing. Por exemplo, prefer, que é preferir, né? Nós temos duas sílabas, prefer, ok? E a sílaba tônica está no final, fer. Então, agora a gente tem que olhar. Termina com consoante, vogal, consoante? Sim, ó, F, consoante, E, vogal, R, consoante. O que nós fazemos então? Dobramos a última consoante, que é o R, e daí acrescentamos o ing. Então, preferring, ok? Preferindo. Observação. E se a palavra também tiver duas sílabas, né?
E ela no final também termina com consoante, vogal, consoante, mas a sílaba tônica não é na última, é na primeira sílaba. Por exemplo, enter, né? Não é enter, é enter. O que faz? Aí a gente duplica? Não duplica, apenas acrescenta o ing, entering, ok? Bom, próxima regra, verbos terminados com e. Terminou com e, você substitui por ing. Tira o e e coloca ing. Uma observação é que se caso terminar com dois es, tá? Se terminar com dois es no final, daí não segue essa regra, você só acrescenta o ing. Caso terminou com e apenas, aí sim você tira o e e coloca ing, que é o caso do verbo escrever, né? Write. Então fica writing, ok? Então ali a exceção que eu disse de quando tem dois es. Agree, agreeing, ok? Só acrescentar o ing. Já os verbos terminados com vogal mais L, você vai dobrar o L, ok? E ainda acrescentar o ing. Então, travel, traveling. De novo, travel, traveling, tá? Só duplicar ali o L, quando antes tiver a vogal. Tudo bem? Mas isso daí, essa regra aqui, dessa de vogal mais L, ela é mais assim... utilizado para os verbos do britânico, porque tem alguns verbos no inglês americano que não duplica esse L, ok? Próxima regra, os verbos terminados em IE. O que acontece? Quando termina com IE, aí você tira esse IE e acrescenta um W, tá? E depois o ing. Então, por exemplo, lie, né? Lying, die, dying, ok? Então tira o i e o e e daí acrescenta o y e depois a terminação ing do presente contínuo, ok? Bom, então vamos aqui a alguns exemplos, né? Usando isso que a gente já aprendeu, lembrando que o verbo principal ele não é conjugado, tá? Esse verbo da caixa preta que fica entre o verbo to be e a terminação que recebe, né, a terminação ing, ele não é conjugado. Então, por exemplo, a gente aprendeu esse verbo no presente simples e a gente viu que na terceira pessoa do singular a gente tem aquela coisa de acrescentar um s, né, ao verbo. Aqui a gente não vai acrescentar esse s, tá? Apenas nós vamos tirar o to do verbo que marca o infinitivo ali, ok? E aí no presente contínuo a gente vai tirar esse to, tá? Mas nós não vamos conjugá-los como a gente fazia no presente simples, quando era a terceira pessoa do singular, que a gente colocava a terminação s, ok? Bom, então por exemplo, eu estou comendo. I am eating, né? Eu, I, o verbo to be, que estou, para o pronome eu, é am. O verbo da caixa preta ali, que a gente está falando, que é o verbo principal, eat, que é comer. Lembrando, sem o to, né? E aí acrescentando a terminação do presente contínuo, ing. Então, I am eating. Você está andando. You are walking. You are walking. Então, você, you, né? Pode ser também vocês estão andando, né? Já que you pode ser vocês, tanto você quanto vocês. E you are pode ser tanto está quanto estão, né? E o andando, que é andar, é walk, sem o to. E acrescentando ali o ing. Então, basicamente, é sempre acrescentar o ing ao verbo principal, né? Então, verbo to be, verbo principal, acrescentando ali no final o ing. E óbvio que tem aquelas exceções que a gente viu no slide anterior das regras, né? Então, ele está morrendo. He is dying. He is dying. Então, ele, is, que é está, que a gente usa para a terceira pessoa do singular, né? E o morrer, die, né? E acrescentando o ing, ing. Então você viu que esse verbo aí, ele é um verbo lá da regra, né? Ele é escrito morrer como D-I-E
e daí ele tirou o I e o E, colocou um Y e depois acrescentou o ING, né? Que é aquele caso da regra de quando terminar com IE. Ela está cortando. She is cutting, ou cutting, né? Se quiser pegar o T e transformar em R lá, como na pronúncia americana, tudo bem. She's cutting, né? Ela está cortando. Então, o que acontece? A palavra cortar é cut, o verbo cortar, né? Cut. C-U-T. É um verbo monossílabo, né? Porque não tem mais de uma sílaba. E ainda é consoante, vogal, consoante. Então a gente duplica essa última consoante, que é o T, e daí acrescenta o ING. Ok? Nós estamos começando. We are beginning. We are beginning. Então aí é aquela coisa do verbo de sílabo, quando tem duas sílabas, né? Termina consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é a mais forte, begin, então acrescenta ali, duplica, né, na verdade, a última consoante, e daí acrescenta o ING. We are beginning. Nós estamos começando. Eles estão escrevendo. They are writing. They are writing. Né? O escrever é write com E no final. Como termina com E, somente com E, arranca o E, acrescenta ING, então por isso que está sem o E, ok? Aí vem aquela pergunta, mas por que o verbo da caixa preta, que é o verbo principal ali que fica no meio, ele não é conjugado que nem o presente simples, lá quando que a gente acrescenta o S na terceira pessoa do singular? Porque o verbo que faz o papel de ir de acordo com o pronome é o verbo to be. Então você pode ver, ó, que para o I é am, you, are, he, is, she, is, we, are, they, are. Então esses verbos, né, o verbo to be é conjugado daí, tá? Então ele que faz esse papel de indicar se é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, entendeu? Já o verbo principal, que é aquele que dá mesmo a ideia, que vai acrescentar o ING, esse a gente não precisa. A gente só acrescenta o ING de acordo com as regrinhas. Se caso não participa de nenhuma daquelas regras, a gente só acrescenta o ING. E fim de papo, e a gente já tem aí a frase do presente contínuo. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E se você quiser assistir a aula 12, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na tua tela escrito aula 12. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço por gentileza que você clique no quadradinho escrito se inscreva e fique a par de todos os nossos vídeos, de todas as nossas aulas. E assim, é claro, ajudando o nosso canal sempre a se manter aqui. Ok? Um abraço, Deus abençoe e tchau, tchau. Fique com Deus. Bye, bye!